Olá pessoal, beleza? Esse será o terceiro vídeo da série Analisando Líderes Religiosos e hoje vamos falar sobre esse senhor aqui. O nome dele é Ed René Kvitz. Ele é pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Mas qual o problema com o pastor Ed René? Por que ele veio parar aqui nessa série de vídeos, afinal de contas? O problema, gente, é que ele tem sido acusado de heresia e apostasia pelos próprios evangélicos. Não há como negar que esse pastor tem um jeito assim bem peculiar de passar sua mensagem ao público. E isso tem causado certa estranheza, certo desconforto e muita polêmica. Veja, por exemplo, esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês. Nele, o pastor Ed René está falando sobre aquela conhecida passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Só que parece que o pastor dá uma nova interpretação para essa passagem, chegando a insinuar que Jesus estava paquerando a mulher, flertando com ela. E o mais absurdo, chegando a insinuar que Jesus estava querendo oferecer o esperma dele para a mulher. Não acredita no que eu estou falando? É muito absurdo? Pois então assista o vídeo aí. E aí Jesus chega para essa mulher e diz: pode me dar um pouquinho d'água? Estou com sede. Aqui essa mulher, na beira do poço, ela está longe do seu pai, está longe do seu marido. Ela está no ambiente feminino, é papo de mulher, é coisa de mulher. E o estrangeiro que para por ali, principalmente masculino, ele é uma presença, ele está fora de lugar. E aí ele fala com essa mulher e ela percebe que ele é judeu. Então ele não somente está fora de lugar, mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele é judeu e ela é samaritana. Ela é daqui, da escória. Aliás, eu tenho dito sempre, né, que um judeu naquela época ele agradecia a Deus de manhã: obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Imagina, o camarada acorda, fala: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Inclusive quero também te agradecer que eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então essa mulher aqui é uma samaritana, ele é judeu, e ele fala para ela: me dá um pouquinho de água. E ela dá sequência na conversa, ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13: quem beber desta água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz: então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela: o que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim: eu não tenho marido. O que ela está dizendo é: eu estou livre.
Não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido. O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada. Mas fica de olho. Porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus: eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse. Bom, gente, essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ela tem muitos significados, mas certamente não tem o significado que o pastor Ed René está querendo dar a ela, claro que não. O que acontece aqui é que os judeus tinham inimizade com o povo samaritano. Os dois povos não se topavam de jeito nenhum. E essa briga toda começou quando o rei Oséias, o último rei de Israel, resolveu conspirar contra o rei da Síria, o que acabou não dando muito certo, pois as tropas assírias sitiaram a capital de Israel por 3 anos. E depois disso, o rei da Síria ordenou que o povo que habitava naquela região, ou seja, os israelitas, fossem retirados dali e levados para morar na Síria, deixando por lá somente as pessoas mais pobres. E depois disso, o rei da Síria ainda encheu aquele lugar com estrangeiros. E o povo samaritano da época de Jesus era um povo mesclado, ou seja, era a mistura daqueles israelitas pobres que tinham ficado por lá com os estrangeiros que foram morar naquele local. E por isso os judeus tinham certo preconceito com aquele povo, né? E o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana foi uma quebra da barreira sociocultural entre aqueles dois povos, ou seja, Jesus estava estendendo o seu plano de salvação para aquele povo também. Talvez até o pastor Ed René tenha tentado explicar isso do jeito dele, né? Mas essa malícia que ele colocou em sua explicação certamente não pegou muito bem. Mas as polêmicas em torno desse pastor não param por aí. Recentemente, mais precisamente no domingo passado, no dia 25, esse pastor causou nova polêmica ao dizer que a Bíblia precisa ser atualizada para ser relevante nos dias de hoje. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem. Mas em que sentido esse pastor está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada? Atualizada por quê? Para quê? É claro que existe um motivo por detrás desse discurso. E vamos saber qual é, veja aí. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Bom, agora sabemos exatamente o motivo do pastor Ed René Kivitz achar que a Bíblia precisa ser atualizada. O pastor Kivitz deseja criar um evangelho inclusivo, ou seja, um evangelho que sucumbe à pressão do ativismo gay e ao politicamente correto, onde o pecador pode permanecer no seu pecado, sem a necessidade de arrependimento, sem a necessidade de mudança e mesmo assim achar que vai ser salvo, pois, afinal de contas, Deus é bom e no final das contas vai perdoar todo mundo. Deus é bom. Só que esse pastor está mentindo descaradamente para os gays, pois a Bíblia realmente condena a prática homossexual como algo que te priva da salvação. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então o correto seria dizer aos gays que eles podem sim ser salvos, desde que abandonem suas práticas homossexuais, assim como o adúltero deve abandonar o adultério, a prostituta deve abandonar a prostituição e por aí vai.
Ou seja, a porta da salvação está aberta para todos, mas só entra quem se arrepende de seus pecados e abandona sua vida pecaminosa. O arrependimento e o abandono do pecado são requisitos básicos e indispensáveis para a salvação. O que esse pastor está fazendo é levar essas pessoas para o inferno com falsas promessas de salvação fácil, sem a necessidade de mudanças e nada disso. E ele age dessa forma na tentativa de agradar essa geração incrédula que se nega a abandonar seus pecados. Ou seja, para o pastor Ed René, a Bíblia é que tem que mudar para agradar o homem moderno, e não o oposto, ou seja, heresia pura. O mais interessante é que esse pastor está ciente de que a Bíblia condena a prática homossexual. A Bíblia, interpretada pela tradição cristã ao longo do tempo, diz: é pecado. Ponto. Mas mesmo assim ele propõe que os cristãos comecem a interpretar essas passagens de uma forma mais moderna, mais liberal, onde o pecado é relativizado. A Bíblia, interpretada pela tradição cristã ao longo do tempo, diz: é pecado. Ponto. Ok, vamos ficar aí ou nós vamos entrar no drama das pessoas e compreender que existem seres humanos, existem famílias, existem pessoas que estão vivendo essa situação e que estão buscando legitimidade para o que são, estão sofrendo e precisam encontrar acolhimento, seja lá o que for. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. A página agora é discutir ser humanidade. Se o pecado for relativizado, tudo será permitido, e toda pregação sobre arrependimento na Bíblia passa a não fazer mais sentido. O que eu devo fazer para não ir para o inferno? Você deve descansar na misericórdia e no amor de Deus, porque ir para o inferno ou não ir não depende de você, depende dele. Deus é bom. Iludir o pecador, fazendo-o acreditar que vai ser salvo sem abandonar o pecado, é um ato de crueldade e falta de amor por essas pessoas. Amar o próximo exige muitas vezes falar a verdade, e a verdade nem sempre é agradável. Mesmo assim, é melhor ser desagradável falando a verdade do que agradar uma pessoa através de uma mentira politicamente correta. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.